Não, sim, pode iniciar. Olá, bem-vindos ao encontro da nossa disciplina aí de curativos e tratamento de feridas, né? E essa visão que a gente precisa ter aí em relação à integridade, né, da camada da nossa pele e a profundidade, né, da quando ela não está íntegra, lembrando que a pele é o nosso principal órgão em termos aí de defesa externa, vamos supor assim, para poder nos defender, né? Então, o nosso maior órgão do corpo e uma barreira física de proteção para que agentes externos, seja ele físico, químico ou microbiológico, não acesse o nosso corpo. E a quebra dessa integridade, nós temos aí a ferida. E a ferida é a porta de entrada, né, para que várias ocorrências aí não desejáveis acontecem a partir desse processo. Então, o que a gente vai ver hoje? Qual que é a proposta aqui? É a gente permear algumas definições e aplicações importantes, né, em relação a essa ferida, essa úlcera, né? É... Então, a gente vai ver aí a úlcera por pressão, a UPP, né? Nós vamos ver aí o nome popular dela, né? Daqui a pouquinho também, que é onde que muita gente a chama, não a chama úlcera por pressão, mas daqui a pouquinho a gente vai ver aí qual que é o nome popular dela. Não vou deixar o spoiler, não. Classificação das úlceras por pressão, a escala de Braden para poder avaliar o risco de ocorrência da úlcera por pressão, tratamento das úlceras, um e 2, 3 e 4, então elas são classificadas aí de acordo com a profundidade que elas já estão atuando em um, 2, 3 e 4, né? O tipo de tecido que ela já está cometendo, inclusive podendo já estar chegando ao osso, né? Úlceras por pressão impossíveis de estadiamento, ou seja, quando já não consegue mais paralisar, então o que a gente precisa fazer? A úlcera venosa e a úlcera arterial, vamos ver a diferença entre elas, e alguns testes que são utilizados aí para poder fazer essa avaliação. E dentro das úlceras, em termos de aspecto clínico, ambulatorial, sem dúvida nenhuma, uma das que são mais preocupantes e mais incidentes, em que o profissional aí, seja farmacêutico, técnico em farmácia, técnico em enfermagem, precisa estar aí atento para poder acompanhar e cuidar desse paciente, é a úlcera neuropática, que é aquela típica característica do pé diabético, né? Na diabetes tem aí uma cicatrização lenta, né? Não normal em relação a um tecido e uma condição fisiológica não diabética, em que algumas pessoas começam ali, perde um dedinho, perdão, depois perde o pé, depois perde a perna, vem aí os processos de amputação muito agregado como consequência em virtude de uma lesão que acabou não conseguindo fechar, né? E aí, olha que caminho grande que nós temos hoje, né? Gigantesco. Então, ele vai ser feito em relação aí perguntas, e aí você consegue analisar primeiro, paralisa aí, né? Leia o spoiler e depois tente responder. Então, a nossa primeira questão aí. Então,
Então, a úlcera por pressão ocorre principalmente devido a, como o próprio nome está dizendo, por pressão. É eu ficar muito tempo na mesma posição. O próprio peso do meu corpo impulsiona a pressão sobre aquela superfície. E aí, olha aqui o nome popular, ó, que eu brinquei lá, que a gente iria ver. As populares escaras, né? Termo técnico, a gente utiliza úlcera por pressão, UPP, né? E um nome mais popular que o pessoal utiliza, a escara, aquela ferida da pessoa ficar muito tempo, por exemplo, deitada, encostada na mesma posição, principalmente aqui nos acamados, vamos dizer assim. Então, a úlcera por pressão ocorre porque, como o próprio nome dela está dizendo, olha, espero que você tenha respondido certo, utilizando o spoiler aí, né? Pressão prolongada sobre proeminências ósseas, ou seja, eu ficar aqui, ó, deitado com a mesma posição, ao mesmo, vai estar machucando, né? Começa com leve vermelhidão, já chamando a atenção, né? Ó, pressão prolongada, atrito, cisalhamento daquele tecido que está ali por muito tempo na mesma posição. Né? Então, os principais aspectos que tem aí uma úlcera por pressão ou a escara, né? Que é o termo mais popular que o pessoal diz. Locais mais comuns. Regiões onde que você está deitado, sentado, que fica com a mesma posição ali e o seu próprio peso fazendo pressão sobre a superfície que está te apoiando. Então, quando a gente pega alguém que está aí acamado, né, é a região do sacral, calcanhares, quadris, tornozelos, né, a área de apoio aí em cadeiras de rodas. Então, isso vai trazer mobilidade reduzida, desnutrição, incontinência urinária, né, idade avançada. São pessoas que já têm uma certa debilidade e que precisam ficar numa mesma posição durante muito tempo, né? Então, fatores, né, ou estágios dessa lesão. Ela começa aqui com leve vermelhidão, depois a machuca, tira ali a epiderme e ela vai aprofundando até chegar num processo de necrose, né? Que é a fase aqui mais grave. Então, ela começa no estágio 1, vermelhidão, no estágio 2, uma bolha ou uma úlcera rasa, ainda leve, mas já tirou a epiderme ali, a camada de proteção. A 3, ela já chega mais interno, chegando ali no tecido subcutâneo, que já é gordura, e a 4, ela já está chegando, ó, mais profunda, e já vai chegar aqui até no músculo, e já tem pontos de necrose. Então, a prevenção, em especial para esse tipo de ferida, né, que é a úlcera por pressão, é mudar a pessoa de posição a cada 1, 2 horas. Não ficar na mesma posição, para que não possa ter a pressão sobre aquela superfície que está apoiando ali, né? Então, mudança de posição frequente, colchões especiais, né? Manter a pele limpa e a nutrição rica em proteínas. São alguns dos fatores, mas sem dúvida nenhuma o principal realmente é a mudança de posição frequente, de 1 a 2 horas, não deixar a pessoa apoiada sempre, ó, estou lá deitado com o cotovelo e os braços sempre para baixo, meu calcanhar sempre apoiado ali na cama, na maca. Isso vai gerar a UPP, né? Então, tratamento, limpeza com soro fisiológico, manejo da umidade, desbridamento, ou seja, retirada daquele tecido que está necrosando ali, né? Nutrição e
Se tiver infecção secundária, tem que entrar ali com um antibiótico como suporte para retirar essa infecção também. Então, é crucial evitar antibióticos tópicos de forma rotineira e focar na remoção na causa que é a pressão. O foco principal tem que ser mudança de posição frequente para tirar essa remoção que é a causa, que é a pressão constante ali daquele órgão, daquele sistema na mesma posição. Segunda questão. Então, olha aí, né? Olha lá a posição, olha que a pessoa está na nossa imagem, né? Principalmente aí os acamados, é a posição que mais fica, a posição de supino ou supina. E aí quer perguntar quais os principais locais ou mais possibilidade dessa posição de supina acontecer as lesões por UPP. A imagem mostra aqui para a gente, olha, a cabeça apoiada, cotovelo aqui, ó, a parte dorsal do braço, né? Calcanhares aqui, ó, porção do pé, a porção aqui, ó, do joelho, né, da interna ali. Então, porção aqui da escápula, né, que está aqui. Então, observando aí a imagem e também o spoiler que você ganhou aí nesse texto em verde, qual a melhor resposta? Garanto que você acertou. Occipital, que é a parte aqui, né, a posterior da cabeça, que está ali apoiada. A escápula, olha, que está aqui, ó, apoiada atrás aqui lá no colchão, né? Os calcâneos aqui, ó, os calcanhares que estão ali o tempo todo apoiado ali também. Então, nessa posição de supino, as escaras aí, né, as úlceras por pressão, o UPP, acontecem frequentemente nessas posições. Daí a necessidade de mudança frequente. Não ficar só em posição de supino, mas ir para uma posição lateral, primeiro esquerdo, depois direito, mas não deixar na mesma posição. Então, principais pontos de risco nessa posição supino, que é a mais comum de quem está acamado, é a que ele fica mais confortável e por isso ele tende a permanecer mais tempo nessa posição, mas pode ter essa lesão aí que o próprio peso dele, junto com a superfície de apoio, fazer essa lesão, né? Então, a região sacral, o cóccix, calcâneos, occipital, escápulas, cotovelos e região dorsal torácica. O que é importante? Essas escaras, essas UPPs, elas iniciam com vermelhidão, onde ele está sendo mais pressionado com um ponto vermelhidão. Então, já detectar de forma precoce esse eritema, esse ponto de vermelhidão, que não está desaparecendo quando você pressiona, é sinal de alerta. Já é início da fase 1, aquela que a gente viu, que já está formando o eritema, já está formando ali o vermelhidão. Já é a fase 1. Rapidamente ela pode evoluir para a fase 2, onde que retira a camada ali superficial e faz a úlcera ou lesão. Então, como prevenir escaras na posição supino? Sempre o básico, mudança de posição, rotatividade da posição a cada 1-2 horas, para poder tirar o ponto de pressão em relação à superfície, né? Uso de coxinhos ou almofadas para melhorar ali o posicionamento, né? E superfície de alívio da pressão. Sempre o foco tem que ser retirar a causa. O que é a causa? A pressão, geralmente, do seu próprio corpo naquela superfície que está ali de apoio, né? Evitar o atrito entre o corpo e aquela determinada superfície.
E aí a gente chega na questão 3. Então, de acordo com a classificação das lesões, olha, o estágio 1 já começa a mancha vermelha, a 2 já tem o rompimento, a 3 já começa a profundidade, a 4 já está atingindo o tecido subcutâneo, o tecido ali, né, já gorduroso, né, nas camadas da pele ali. E a outra, que não classificável, já está mais profunda e já está começando ali o processo necrótico. Então, a 3, ela trabalha com essa classificação, ó. Eu tive a perda parcial da epiderme ou da derme, podendo apresentar bolha. De acordo aí com a lesão, qual que é? Tem aí o spoiler para você, ó, o quadrinho, mais a imagem mostrando. Se necessário, pare aí, responda, e com certeza você conseguiu responder aí que é o estágio 2, ó. Eu já retirei a camada da epiderme, já tenho a formação da bolha, corresponde aí ao estágio 2. Já quebrou a integridade da pele. Então, de acordo com os estágios, o estágio 1, eu tenho eritema, o vermelhidão. Já é o primeiro alerta, né? A pele está intacta, mas apresenta um vermelhidão localizado, né? Indica o alerta inicial. Pode estar quente, endurecida e dolorosa. O estágio 2, que tem a ver aí com a questão, né, no slide anterior. Eu já tenho a perda parcial da epiderme e da derme. Então, a perda parcial da epiderme e da derme apresentando uma úlcera aberta. Aqui agora a epiderme já foi retirada, né? Já está ali aberto, já quebrei a integridade da pele, né? Que pode ali começar com uma bolha, né? E aí, geralmente, essa bolha tende a se romper. O estágio 3 adentra mais ao tecido, chegando no tecido ali subcutâneo, né? Então, a úlcera atinge o tecido subcutâneo, a gordurinha ali já pode ficar visível, mas sem exposição dos músculos, tendões ou ossos. E no estágio 4, eu já adentro a mais ainda, tenho exposição direta dos músculos, tendões ou osso, né? Dependendo da posição do local e onde que ela foi, e aqui o risco de infecção grave é altíssimo, né? A infecção oportunista secundária, né, principalmente aqui bacteriana, já é, ou fúngica, extremamente probabilística e extremamente grave, que pode corroborar aí para, se não tratada em tempo, uma amputação. Questão 4. Então, dê uma paradinha, olha o spoiler que você tem aí, né? Que tem a ver aí com os estágios que a gente viu. E aí ele pergunta, qual estágio aí é responsável pelo comprometimento de estruturas profundas como ossos e tendões? Ou seja, foi agora bem profundo, né? Pegou epiderme, pegou derme, pegou tecido subcutâneo, que é a hipoderme, e chegou agora a ossos e tendões. Qual é o tipo, né, de UPP ou escara nesse sentido? É o estágio 4, é o estágio mais avançado, né? Então, aí, tanto o slide anterior quanto essa imagem aí, né, do nosso spoiler, nos permite aí avaliar a profundidade da lesão, chegando ali ao comprometimento ósseo, né, e tendões,
que é o estágio 4. Parabéns, você acertou, garanto que acertou. Próxima questão. Então, existe um teste exatamente para poder avaliar o risco que tem de formar a lesão, né? E essa escala ela é chamada de escala de Braden. Então, é a ferramenta validada para identificar o risco dos pacientes gerarem ou terem a lesão por pressão. Então, ela tende, principalmente aqui no ambiente de UTI, né, que o paciente está lá acamado, a equipe de enfermagem passa com uma determinada frequência, avaliando os pontos, né, percepção sensorial, umidade da lesão, a atividade, mobilidade, nutrição, fricção e cisalhamento, e avalia que se varia uma pontuação de 6 a 23. Quanto menor o total, quando a soma os 6 itens avaliados, significa que maior risco tem de gerar a escara, de gerar a UPP. Ok? Então, aqui, um determinado paciente foi avaliado frente à escala de Braden e a pontuação foi abaixo de 11. Abaixo de 11, qual que é o risco? Então, aqui do lado, ó, abaixo de 11, né, eu tenho um alto risco, né? Tenho um risco severo, um risco alto, né? De desenvolver aí a UPP em relação à avaliação dos 6 fatores. Então, a escala de Braden, ela é avaliada com 6 fatores. Percepção sensorial, que é a capacidade de reagir ao desconforto. Então, é passar alguma coisa e ver se incomoda, né? Se sente cócegas, por exemplo. Umidade, grau em que a pele é exposta à umidade. Como que está suor, como que está urina, né? Está úmida a pele, não está. Atividade, nível de atividade física do paciente, ele está conseguindo movimentar o braço, ou ele só está estático, ele não está conseguindo mais ter nenhuma movimentação, né? Mobilidade aí. Nutrição, padrão habitual de consumo alimentar, ele está conseguindo alimentar ou não, né? Porque aí baixa quantidade de proteína significa que eu vou ter pouca proteína também para poder formar ali as camadas após a epiderme. E aí eu corro o risco de ter maior lesões. Fricção e cisalhamento, ele está tendo atrito com a superfície, né? Então, qual a importância clínica, né, dessa escala de Braden, né? Identificação precoce. Se eu estou tendo risco de desenvolver a UPP. É tentar minimizar a probabilidade de acontecer, né? Perigo é o agente. Qual é o agente? É a UPP, é a escara. Risco. Se eu fizer avaliações onde que eu trabalho com 6 itens para poder diminuir o risco, menor vai ser a probabilidade de ter a UPP. Quanto menos eu trabalho essas condições e a minha pontuação é menor, significa que eu vou ter maior probabilidade. Então, perigo é o agente. No caso, é a escara, a UPP. Risco é a probabilidade que eu tenho de desenvolver a UPP. Então, uma das ferramentas que é verificadas, utilizadas com o propósito de avaliar o risco, né, de desenvolvimento é a escala de Braden.
Então, ela é utilizada em hospitais, UTIs e cuidados domiciliares, tanto para pacientes, né, acamados, ou de mobilidade reduzida. Aqui, ó, um exemplo gigantesco aí, ó, da escala de Braden, né? Ela materializada para nós aí, para poder deixar aí bem nítido, bem percepção sensorial completamente limitada, ou seja, ele está tendo nenhuma percepção sensorial. Ponto 1. Nota que é ponto baixo. Se ele não tem limitação, ou seja, se ele está conseguindo, você passa e ele sente cócegas, né? Sem limitações, o ponto aumenta, 4. Ok? Então, exposição à umidade. Constantemente úmida a pele. Significa que tem maior probabilidade. Ponto 1. Raramente úmida. Ponto 4. Atividade. Ele está acamado. Então, pouca mobilidade. Está acamado, limitado. Então, ele tem pontos de apoio ali com maior frequência. Corpo, peso dele pesando em relação à superfície de apoio, menor pontuação. Anda com frequência, então ele consegue ter, né, momentos ou maior parte do tempo sem apoio à superfície. Então, maior ponto, 4. Menor probabilidade. Mobilidade, completamente imóvel, pontuação 1, sem limitações, ou seja, consegue se locomover, maior pontuação, 4. Nutrição, pobre principalmente em proteína, menor pontuação. Uma nutrição excelente, equilibrada, 4. Então, ó, são 6 itens. 6. Se no 6 eu tirar 4, 6 vezes 4, 24. Né? Então, por isso que a pontuação ela é baseada, eu somando esses itens, né? Menor do que 12, alto risco, 13 a 15, risco médio, 16 a 18, risco baixo, e maior do que 18, praticamente nenhum risco eminente, né? Ou bem menor. Então, essa aí é a escala de Braden, em que é avaliado e que a equipe passa dando a pontuação para os 6 itens, se é 1, 2, 3 e 4. E depois soma e compara com a escala, igual a gente viu na questão anterior, somou, deu 11. Alto risco, né? Menor do que 11, alto risco de desenvolver a UPP. Então, olha, essa questão 6 reforça mais um pouquinho. O item umidade constante recebe qual pontuação aí na escala de Braden? Então, eu estou aqui, ó, exposição à umidade. Opa, comumente úmida, né? Então, constantemente úmida, ou umidade com frequência, 1 ou 2, não é isso? Então, aqui, umidade constante, constantemente úmida, de acordo com a escala de Braden, a pontuação de maior risco, que é a pontuação 1. A alta umidade na pele pode favorecer aqui, né, o desenvolvimento da escala. Questão 7. Pare o slide, paralisa, volte na questão, se tiver alguma dúvida. Questão 7. Então, temos aí, ó, mais um spoiler para vocês. E aqui vem com uma ação paliativa para poder tentar recuperar, principalmente aí, a lesão que já está no nível 1, mostrando que já tem um risco.
que geralmente aí a equipe aí faz para poder diminuir esse efeito? Aquele vermelhidão que está ali, pode estar quente, duro, vermelho, ainda não rompeu a pele, o que ele faz? No estágio 1, exige proteção da pele. Então, eu vou colocar um filme transparente para proteger, para impedir que ela se rompa, e o uso de ácidos graxos essenciais, aqueles óleos, o óleo de girassol, por exemplo, né? E o alívio da pressão, impedir que aquela região continue apoiada sobre a superfície, reduzir a pressão e o atrito, né? Então, no tratamento da UPP estágio 1, show de bola, né? Utiliza aí os ácidos graxos essenciais, os óleos, né? Óleo de aloe vera, óleo de girassol, né? São ácidos graxos aí essenciais que ajudam a manter essa integridade da pele para impedir que ela se rompa e vá para o estágio 2, né? Então, eles são usados aqui em feridas no estágio 1 para manter a pele hidratada, proteger contra o ressecamento, auxiliar na integridade, impedir que ela se rompa e vá para o estágio 2, né? Prevenindo a evolução da lesão. Garanto que você acertou mais essa. Show de bola? Isso daí. Parabéns. Oitava questão nossa. E agora no estágio mais avançado. Agora ela já rompeu, passou o estágio 2 e já está lá no estágio 3. Olha, chegou no tecido subcutâneo e também pode estar no 4. Já está chegando no músculo e no osso. Como pode ser aí um tratamento nesse caso? Dê uma paradinha, pega aí o spoiler. Então, nesse caso, que já está gravíssimo, exige uma abordagem multidisciplinar. Ou seja, eu tenho que fazer várias ações ao mesmo tempo, não adianta uma só. Eu tenho que, a principal, retirar a causa, que é o alívio da pressão, né? Na realidade, fazer o alívio da pressão. A causa é a pressão que está ali. Desbridamento, então já tem tecido necrótico, então eu preciso utilizar ali algum produto, seja físico, químico, mecânico, para retirar o tecido necrótico. Já tem tecido morto ali. O que é tecido necrótico? É tecido morto, que a célula morreu. Eu preciso retirar, né? Tirar o exudato, que geralmente ali vai ter vários líquido podre ali junto com aquela célula morta, então é o exudado, eu preciso tirar isso daí e impedir que tenha infecção secundária, porque quebrou toda a integridade, então bactéria e fungo está tentando utilizar aquilo dali como fonte de alimento, infecção secundária. Então, aqui inclui curativos avançados, como alginatos, espumas, hidrogéis, né? Então, qual que é a melhor resposta que você colocou aí? Né? No estágio 3 e no estágio 4, eu preciso aliviar a pressão, tirar o tecido necrótico pelo desdobramento, limpeza de curativos, alginato, hidrogel, espuma, terapia por pressão negativa, né? E o manejo sistêmico aqui, se tiver infecção secundária, eu tenho que entrar com o antibiótico. E aí, garanto que você acertou. Melhor alternativa aí para a gente, alternativa B. Medidas preventivas, por exemplo, como retirar a pressão, né? E
de acordo com a gravidade, eu vou ter que ter todo aquele aspecto multidisciplinar adequado à gravidade ali, se é risco 3, se é risco 4, se já é lesão, né, do risco 3, lesão do tipo 3, lesão do tipo 4, de acordo aí com o aspecto multidisciplinar característico aí de cada lesão. Então, quanto mais grave, maior número de ações terão que ser feitas para poder ter esse controle, esse estadiamento, vamos dizer assim. Próxima questão, a nona. Então, uma úlcera é considerada impossível de estadiar, pelo menos de parar de crescer, né? E tentar regredir para poder minimizar. Quando? Então, tem o spoiler aí também, dê uma paradinha, analise. Então, quando que eu tenho uma lesão não estadiável? Quando ela já está muito necrosada, já está muito profunda. Então, eu não consigo retornar ela, por exemplo, do nível 4 para o nível 3, né? Para o nível 2, já não consegue mais estadiar, né? Então, por isso que a identificação precoce, por isso que a utilização da escala de Braden, lá no início, já detectando que existe possibilidade, você já consegue impedir que tenha o agravamento, o aumento dessa complexidade, vamos dizer assim, né? Então, quando ela já está muito grave, igual 4, com muita necrose, já não consegue mais estadiar. Então, melhor alternativa aí, ó, que justifica, possui 100% de tecido inviável, o tecido já está necrótico, já está morto, né? Cobrindo aquele leito, aquela ferida, né? Já tem todo esse comprometimento ali, eu já não consigo retornar, né, a 4 para 3 para 2, né? E, e a pele ali já está completamente comprometida, vamos dizer assim. Questão 10. Opa, tem spoiler aí também. Então, qual a conduta, né, para úlceras impossíveis de estadiar? Ou seja, que já não consegue mais paralisar ou retornar a uma condição anterior. Com muito tecido necrótico, com muita já, muito comprometimento ali de tecido morto. Primeiro passo sempre é tentar limpar, retirar esse tecido morto, né? Que é o desbridamento ou debridamento que a gente tem. Então, garanto que você também acertou isso daí. Então, o primeiro passo sempre vai ter essa limpeza, que é retirar esse tecido morto, seja aí por questões físicas, químicas, né, ou raspagens mecânicas, mas eu preciso aí debridar, eu preciso, num primeiro ponto, retirar esse tecido necrótico, né, e manter limpo, né, o tempo todo, né? E a principal causa, eu tenho que tirar a pressão que está ali naquele local, senão não adianta. 11ª, úlcera venosa. Opa, quer dizer que tem a ver aí com as veias,
né? Então, as veias não estão conseguindo, né, ó, crônicas, difícil de cicatrização, geralmente acometem a parte, principalmente pés, pernas, porque o sangue não está conseguindo subir ali, né? Então, geralmente localizadas próximo ao tornozelo, decorrentes da hipertensão venosa crônica e mau funcionamento das veias, né? Então, o sangue acumula-se nos membros inferiores, por isso membros inferiores, pés, pernas, levando a varizes e inchaço, né? E essa inflamação leva ao escurecimento, dermatite e leva a uma ferida. Então, começa com uma pequena varize, mas depois acomete aí com uma ferida, com uma úlcera, né? Em virtude aqui, não está conseguindo levar o sangue venoso retornar ao coração, né? Então, a origem primária da úlcera venosa está relacionada com o quê? Com o uso do spoiler, né? Você garantiu aí que tem a ver aí com as varizes, não está conseguindo retornar o sangue venoso, né? Então, ó, insuficiência venosa crônica, não está conseguindo subir, e aquele acúmulo de sangue ali gera ferida, né? E aí é a úlcera venosa que a gente está dizendo aqui. Também, olha, quando ela acontece, lesiona, quebra a integridade também da epiderme, que também pode acontecer em casos, né, né, e várias infecções secundárias, bactérias aqui aproveitando fungo para poder desenvolver e ter infecção secundária. Então, origem e causas da úlcera venosa. Insuficiência venosa crônica. O sangue desceu para os membros inferiores e não está conseguindo subir. Então, as veias que não conseguem bombear sangue, de volta para o coração. Vai ter ali o acúmulo, né? E vai gerar essa ferida, a varize e depois a ferida. Mau funcionamento das válvulas, as válvulas venosas danificadas que permitem o refluxo sanguíneo, não está conseguindo subir. Trombose venosa profunda, coágulos antigos que podem danificar as veias e válvulas, varizes, traumas, sintomas, feridas geralmente com bordas irregulares, que podem ser superficiais ou profundas, inchaço nas pernas que dá o edema, coceira, queimação e dor, né, principalmente aqui no pé, com a posição de declive para baixo, escurecimento da pele e endurecimento, e possível liberação de secreção com odor desagradável. Então, aí, né, algumas pessoas costumam chamar a erisipela, né, quando já não é mais varize e já está dando a ferida, né, algumas pessoas têm esse nome popular. Então, prevenção. Tratamento foca na melhoria da circulação, com a terapia de compressão, meias, aquelas meias ortopédicas, né, bandagens, para poder ali ter maior pressão e tentar subir, né? Repouso com as pernas elevadas, então colocar as pernas para cima, né? Tratamento das veias doentes, então aqui fazer, né, aquele tratamento para retirar ali as varizes, né? É um dos das formas preventivas que a gente tem, curativos específicos para poder impedir a infecção secundária. A cicatrização é lenta, pode levar meses e geralmente precisa aqui do angiologista acompanhando o passo, né,
Tratamento de varize, pessoal, não é estético, né? Existe o risco grave aqui. Muitas pessoas acham que ele é um tratamento estético e não é. Próxima questão. Dê uma paradinha, dá uma olhadinha no spoiler. Lá na úlcera por pressão, o teste mais comum para avaliação do risco, teste de Braden, escala de Braden. E aqui, ó, para poder avaliar o risco, né, de perfusão periférica, eu vou fazer o tempo de enchimento capilar. Então, geralmente aqui, ó, é pegar a mão, pressionar. É um teste não invasivo e você consegue avaliar aí, ó, dígito de compressão. Você aperta, você ficou branquinho, em quanto tempo ele voltou a ficar vermelhinho novamente aqui, ó, na cor normal. Ok? Então, quando ele fica normal. Então, como realizar o teste? O examinador aplica uma pressão firme usando o dedo indicador e o polegar no dedo do paciente, né, ou na região, cerca de 5 a 10 segundos. Fica pálido, fica branco. E na hora que ele solta, ele conta em quantos segundos ele volta à cor normal. Então, a liberação e cronometragem. Interpretação, normal. A cor rosada volta em menos de 2 a 3 segundos. Anormal, fica alaranjado, não volta o vermelho aqui, ó, né? E demora mais de 3 segundos. Então, um teste de compressão superior a 3 segundos indica má perfusão periférica. O sangue está tendo dificuldade de circular. E isso pode favorecer lesões. Então, quando a gente viu aqui, ó, no nosso teste, considera normal quando retorna em até 3 segundos. De 2 a 3 segundos depois que eu aperto, tem que voltar ao normal. Então, teste de perfusão periférica com dígito de compressão, conhecido como TEC, né? É um exame clínico simples, rápido, não invasivo. Pressionou em menos de 3 segundos, precisa voltar, mostrando que a sua circulação periférica está normal. Um outro teste também para poder avaliar aí o ITB, índice tornozelo braço. Como que ele funciona? Eu vou pegar a pressão sistólica mais alta no tornozelo e vou pegar a pressão mais alta sistólica no braço. E vou dividir, ok? E aí faço a divisão. A pressão, né, do tornozelo dividido pela pressão do braço. Eu estou avaliando o fluxo sanguíneo. Então, valores abaixo de 0,9 pode indicar obstrução, né? E acima de 1,4 tem aqui também a avaliação maior de risco. Então, maior pressão do tornozelo dividido pela maior pressão dos braços é a forma que a gente tem de fazer esse índice, que é o ITB,
para avaliar aí também, né, o processo circulatório do nosso, né, avalia o fluxo sanguíneo aí pela periferia do nosso corpo. Só um momento que deu uma travadinha aqui. Então, ó, fiz a divisão. Maior do que 1,3, calcificação vascular. De 0,81 a 1,3 está normal. 0,51 a 0,8, doença arterial. E menor do que 0,5, isquemia crítica. Então, um ITB de 0,41 a 0,7 indica o quê? Doença arterial obstrutiva moderada. Então, está com grande risco, né, de acontecer aí uma úlcera arterial aqui agora. Então, um sinal típico da úlcera arterial. Quando a gente viu a outra, foi a úlcera venosa. Então, eu estou tendo dificuldade de retornar o sangue pelas veias. E agora aqui, ó, na úlcera arterial crônica causada pela redução do fluxo nas artérias. É o que a gente chama doença arterial periférica. Ela difere da úlcera venosa, né, que ela é seca e ocorre com maior frequência nas extremidades inferiores. Então, o sinal típico de úlcera arterial, o que que é? Dor severa e pés frios. Né? Ela tem essa grande característica aí, porque não está chegando sangue arterial ali, ou pouco, então vai deixar frio. Ela pode estar associada a diabetes e hipertensão, né? Piora quando eleva o membro, porque já não está chegando sangue. Se você eleva ele, não vai ter força para poder chegar lá mais, e ela acaba tendo uma grande dor. Então, resumo aqui das diferenças entre a úlcera venosa e a úlcera arterial. Na úlcera venosa, menor intensidade alivia com a elevação dos pés. No caso da arterial, não está chegando o sangue. Na venosa, não está conseguindo subir, voltar para o coração. Então, por isso que eu coloco o pé para cima na venosa. Mas na arterial eu não posso, porque o sangue já não está chegando. Se eu aumento o pé, significa que não, aí que o sangue não consegue chegar lá no pé mesmo, né? Piora com a elevação. Temperatura. Na venosa, o pé fica quente, por exemplo. Na arterial, fica fria, porque não está chegando sangue. São aí as principais diferenças. Questão 16. Dê uma paradinha, dê uma olhadinha no spoiler. Como que a gente pode cuidar aí da úlcera arterial? Lembra, na venosa o sangue não está conseguindo subir. Na arterial o sangue não está conseguindo chegar lá no órgão.
Então, um outro artifício que geralmente é recomendado aqui é a avaliação do fluxo sanguíneo, ou chamado aí teste Doppler. Então, todas as vezes que vocês virem num pedido médico falando lá teste Doppler, por exemplo, ultrassonografia da tireoide com Doppler, significa que está avaliando como que está a circulação sanguínea daquele determinado, ou fluxo sanguíneo naquele lugar. O teste Doppler é a avaliação do fluxo sanguíneo. Nesse caso aqui, o angiologista ou, né, o cirurgião vascular vai pedir o Doppler para poder ver como que está tanto as artérias levando o sangue do coração para os órgãos periféricos, quanto as veias para poder levar dos órgãos periféricos para o coração. Então, essa avaliação de fluxo sanguíneo é chamada de teste Doppler. Como cuidado aqui, ó, manter os membros para baixo na questão arterial. Na venosa, deixo para cima. Na arterial, eu preciso deixar para baixo, para poder chegar o sangue no órgão inferior. Acertou essa também? Garanto que sim. Parabéns, show de bola. Próxima questão, olha o pé diabético aí agora. No pé diabético, uma avaliação para poder avaliar o tipo de ferida e o risco, né, de amputação desse pé com o passar do tempo é chamado classificação de Wagner. Então, muito parecido com aquele primeiro teste que a gente viu, ele é aqui em grau. Grau 0, grau 1, grau 2 e grau 3. Né? O grau 0, praticamente eu não tenho úlcera, está normal. O grau 1, úlcera superficial, com destruição, né, da camada da pele ali, mas sem atingir tecidos profundos. O grau 2, a úlcera já está profunda, já está atingindo tendões, chegando ali na questão muscular. E o grau 3, mais profundo, já podendo chegar aqui a acometer estrutura óssea, né? Então, a úlcera neuropática no pé diabético resulta da perda de sensibilidade. O açúcar, eu costumo dizer que ele é uma navalha que está dentro do seu corpo. E ele está cortando seu corpo. Então, o pé do diabético, quando o diabético não tem o controle, ele está com essa navalha ali cortando, né? E pode chegar ali uma pequena ferida, mas que também tem dificuldade de cicatrização, como uma gangrena ou uma necrose muito grave ali, que já vai gerar a amputação. Então, no grau 1, o que a gente tem aqui? Ó? Olha o spoiler, uma úlcera superficial. Então, garanto que você usou o spoiler e acertou essa questão. Não é isso? Mas aqui já está o alerta. Tem uma úlcera superficial, mas que pode ter dificuldade de cicatrização e ela ir aprofundando, virando grau 2, grau 3 e aumentando o risco de amputação. Então, precisa ter esse cuidado. Então, o pé diabético, quando a gente fala de úlcera e cicatrização, é extremamente problemático. É extremamente cuidado que precisa ter. Se tem diabetes, evita machucar, porque realmente você tem problema de cicatrização. Então, ó, sem lesão, pé normal, úlcera superficial, úlcera que já tá, ó, já rompeu e está indo para o tecido profundo, né? Úlcera que já chegou aqui no tecido ósseo, já está com a gangrena, olha, já problema de circulação e já causando necrose, e aqui comprometimento completo, aqui só amputação, já não tem mais tratamento. Então, no grau 5, o que acontece aí?
pé diabético, lá a gente viu a primeira grau 1, que, né, iniciando o processo lesionado, uma lesão superficial, e agora o grau 5. Comprometeu, olha o nosso spoiler aí, que segmento, que quantidade, dá uma paradinha, observa aí a imagem. Comprometeu todo o pé. Nesse caso aqui, só amputação, né? Então, uma gangrena extensa em todo o pé, já não está mais com circulação, já está todo necrosado. E aí, infelizmente, só o processo de cicatrização. Questão 19. Então, agora outro teste para poder avaliar aí o risco de lesões, né? Então, o teste do bloco de Coleman não é uma escala de gravidade da neuropatia ou úlcera, como o teste de Wagner, né? Mas sim um teste biomecânico funcional para poder avaliar aqui a sensibilidade do pé diabético. Se ele está conseguindo ter ou não sensibilidade. Da mesma forma que o pé diabético tem dificuldade de cicatrizar, ele também tem a tendência do açúcar ali destruir nervos periféricos. Então, a pessoa começa a ter perda de sensibilidade. Então, o teste agora do bloco de Coleman, ele tenta avaliar isso, a sensibilidade, o quanto ou o risco que tem de perder ali a sensibilidade que a gente tem. Então, ó, no 0, pulsos palpáveis, sensibilidade protetora presente. Então, está normal. Você passa, ele sente cócegas, por exemplo, no pé. No 1, pulsos palpáveis, mas ele já começa a perder sensibilidade, mas ainda tem. No 2, sensibilidade protetora ausente, ele já não está tendo sensibilidade, né? E no 3, completamente perdida, né? Já não tem pulso naquela região. Então, é o maior gravidade, se não tem pulso, necrose, amputação. Não tem sensibilidade, não tem nutrição chegando, porque não tem pulsação ali, já não tem mais nutrientes chegando ali através do sangue, amputação. Então, na classificação de Coleman, o grau 1 significa sensibilidade presente e sem deformações. Está o pé ainda normal, vamos dizer assim. 20ª questão. Deu uma paradinha. Fissuras, pequenas feridas no pé diabético. O que recomenda? Para isso não se agravar, precisa estagnar para poder tentar cicatrizar e vai ter dificuldade. Então, o que recomenda-se nesse caso? Manter limpo, água e sabão é o básico, né? E manter aí hidratado, para poder manter aí a condição. Mas o principal, quando fala de pé diabético, né? Tem que ir na causa. O que é a causa? É a hiperglicemia. Então, o que você mais vai precisar? Ter o controle glicêmico. Aliar a nutrição, atividade física, hidratação, né? Para ter aí o controle glicêmico, né? Pode ter aí uma abordagem multidisciplinar, um clínico, um vascular, um ortopedista, podólogo, a unha, né? Para poder não ter unha encravada,
porque a unha encravada aqui pode não fechar, vai lesionar o tecido e aquilo ali vai de grau 0 para grau 1, grau 2, grau 3, prejudicando. Então, tratamento de feridas, limpeza e desbridamento, curativo, infecção secundária, né? Alívio de pressão, tudo isso é importante. Então, higiene diária, calçados adequados, não usar calçados que vão apertar o seu pé para machucar, né? Cortar as unhas sempre retas, para poder evitar o encravamento de unha no pé diabético, importantíssimo no pé do diabético, né? Nos casos mais graves, revascularização, cirurgia, em alguns casos, quando chega lá no nível 4, no nível 5, só amputação. Né? Então, aqui, ó, o cuidado com as unhas do pé diabético tem que impedir o encravamento de unha. O encravamento de unha, muitas das vezes, é o primeiro passo para alguma ferida no pé, que possa levar aí a um agravamento, já que não tem circulação, não tem sensibilidade. Então, sempre cortar as unhas retas, para impedir aí, né, o encravamento das unhas e não fazer cutícula, para impedir machucar. Diabético não pode machucar o pé. Resumindo, é isso que vocês precisam orientar os clientes, os pacientes, os familiares de vocês que são diabéticos. Beleza? Acertaram todas? Como que vocês foram? Espero que tenham ido bem. Espero que tenham acertado aí a grande maioria. Reassistam às aulas, façam novamente os exercícios. Dúvidas, acionem a Lívia, acionem a Júlia, para que elas possam aí tirar as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, elas me acionam também, né? Mas show de bola. Gratidão, pessoal. Sextou. Boa noite a todos. E a gente se vê aí no nosso encontro 3. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus.